Preste atenção na forma como sua mente reage sempre que a prosperidade se aproxima. Existe um ponto que quase ninguém admite, mas que controla silenciosamente a vida financeira da maioria das pessoas. A mente não resiste à pobreza. Ela resiste à mudança de identidade que a prosperidade exige. Não é falta de esforço, não é falta de informação, não é falta de oportunidade. É um travamento interno que acontece exatamente quando as coisas começam a sair do lugar conhecido. Você já percebeu isso acontecendo com você? Quando tudo está difícil, você funciona, corre atrás, se vira, aguenta a pressão, dá um jeito. Mas quando surge uma chance real de crescer, algo começa a desorganizar por dentro. A mente fica confusa, a energia cai, as decisões ficam lentas, a constância desaparece. Não é preguiça, é resistência. Essa resistência não grita, ela sussurra. Ela aparece como depois eu vejo, como não é o momento, como talvez não seja para mim. E o mais perigoso, ela vem acompanhada de justificativas que parecem maduras e racionais. A mente cria histórias para manter você exatamente onde sempre esteve. Napoleon Hill ensinava que a mente humana é programada para proteger o padrão atual, mesmo quando esse padrão gera sofrimento. Ele chamava isso de hábito mental. Não é um inimigo externo, é um mecanismo interno de defesa. A mente prefere o conhecido ao melhor, porque o conhecido dá a ilusão de controle. Repare como isso funciona na prática. A pessoa diz que quer prosperar, mas se sente estranhamente desconfortável quando começa a ganhar mais. Diz que quer crescer, mas entra em conflito quando precisa assumir mais responsabilidade. Diz que quer liberdade, mas sabota decisões que exigiriam disciplina contínua. A mente entra em curto porque prosperidade não é só dinheiro. É identidade, é postura, é constância emocional. A Bíblia confirma esse princípio de forma direta quando diz, Provérbios 23:7, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Não é poesia, é mecânica mental. O pensamento sustentado molda o comportamento e o comportamento sustenta o resultado. Se a mente ainda se enxerga como alguém que luta, sobrevive ou improvisa, ela vai rejeitar qualquer estrutura que exija estabilidade e crescimento. É por isso que tanta gente começa algo promissor e não sustenta. Não porque não sabe o que fazer, mas porque não suporta permanecer na frequência de quem cresce. Prosperidade exige repetição correta, exige decisões chatas, exige fazer o certo quando ninguém está olhando. A mente que foi treinada no caos sente tédio, medo ou ansiedade quando entra nesse campo. Napoleon Hill falava sobre isso ao explicar que o maior inimigo do sucesso é a inconsistência mental. A pessoa até acerta um dia, mas não sustenta o padrão. Ela até decide bem uma vez, mas volta ao automático logo depois. E isso não acontece por azar. Acontece porque o velho padrão interno ainda está no comando. Observe como a resistência se manifesta nos detalhes. A pessoa começa a procrastinar justamente nas ações que mais impacto teriam. Começa a duvidar das próprias decisões depois que já estavam claras. Começa a buscar mais informação quando, na verdade, o que falta é execução contínua. A mente cria movimento sem avanço para não enfrentar o desconforto de crescer. Jesus tocou exatamente nesse ponto quando disse, Marcos 11:24, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. A maioria interpreta isso como fé emocional, mas o núcleo é mental. Crer não é desejar. Crer é sustentar internamente a identidade de quem já está alinhado com aquilo. E é aí que muitos travam. Pedem prosperidade, mas pensam, decidem e agem como quem ainda está preso ao medo da perda.
existe um custo invisível em continuar assim. Cada vez que você recua mentalmente, você reforça o padrão antigo. Cada vez que você desiste da constância, você ensina à sua mente que ela não precisa obedecer às decisões conscientes. Isso enfraquece a autoridade interna. E sem autoridade interna, não existe prosperidade sustentável. Quase ninguém percebe que o verdadeiro cansaço não vem do excesso de esforço, mas da luta interna entre quem você é hoje e quem você precisaria ser para prosperar. Essa fricção consome energia, confunde, desorganiza. E quanto mais tempo passa, mais a pessoa começa a acreditar que o problema está fora, quando na verdade está no comando mental. Antes de continuar, escreva agora nos comentários: eu não abandono o que eu decido. Quando você escreve isso, sua mente registra compromisso. Esse gesto não é simbólico. Ele cria um registro consciente. A maioria das pessoas assiste, concorda internamente e não assume posição. E quem não assume posição, volta ao padrão antigo sem perceber. Agora que você já identificou esse mecanismo, não dá para fingir que não viu. Napoleon Hill reforçava que decisões fracas geram resultados fracos. Não porque a decisão em si seja pequena, mas porque ela não é sustentada. Prosperidade não responde a intenções momentâneas. Ela responde a padrões repetidos. E padrão só se cria quando a mente aceita permanecer no novo estado sem fugir para o conforto antigo. A Bíblia ainda vai mais fundo quando diz, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade aqui não é só emoção, é instabilidade mental. É mente pulando de possibilidade em possibilidade sem sustentar uma direção. A mente ansiosa sabota a prosperidade porque ela não consegue permanecer firme tempo suficiente para colher resultado. Entenda isso com clareza. A sua mente não está quebrada. Ela está treinada e tudo que foi treinado pode ser reeducado. Mas reeducar a mente exige parar de negociar com a resistência. Exige observar o impulso de recuar e não obedecer. Exige manter a decisão mesmo quando o entusiasmo inicial passa. Perceba como pessoas prósperas pensam diferente. Elas não são mais inteligentes, elas são mais constantes. Elas não entram em conflito interno toda vez que algo exige repetição. Elas fazem o que precisa ser feito mesmo sem vontade. E isso cria uma identidade estável que a mente passa a respeitar. Napoleon Hill dizia que a mente acredita naquilo que você repete com ação. Não é o que você fala, é o que você sustenta. Se você diz que quer prosperar, mas recua quando sente desconforto, a mente aprende que prosperidade é ameaça. Se você permanece firme apesar do desconforto, a mente aprende que crescer é seguro. Esse ponto separa quem avança de quem fica rodando em ciclos. E quase ninguém fala sobre isso porque não é agradável. É mais fácil vender técnica do que falar de disciplina mental. Mas técnica sem mente treinada vira frustração acumulada. Agora observe algo importante. Quando você entende esse mecanismo, você se torna responsável por ele. Não é mais ignorância, é escolha. Continuar cedendo à resistência passa a ser uma decisão, mesmo que inconsciente. E decisão tem consequência. Quando você deixa o like aqui, você ajuda esse tipo de clareza a chegar a pessoas que ainda estão presas nesse mesmo travamento mental. O algoritmo responde a sinal de valor real. E esse sinal não é para inflar ego. É para empurrar conteúdo que quebra padrão para quem ainda nem sabe por que está travado. A partir daqui, a questão não é mais por que minha mente resiste à prosperidade, mas o que eu vou fazer quando essa resistência aparecer? Porque ela vai aparecer, sempre aparece. A diferença é que agora você sabe o nome do jogo.
E quem entende o jogo para de ser manipulado por ele. Permaneça atento a esse ponto enquanto escuta. A resistência perde força quando é observada sem negociação. E é exatamente aí que a mente começa, aos poucos, a mudar de posição. Observe o que acontece dentro de você quando a prosperidade deixa de ser teoria e começa a exigir postura diária. Depois que a mente identifica a prosperidade como possibilidade real, ela para de lidar com ideias e começa a lidar com cobrança interna. E é exatamente aí que a maioria trava. Não é mais sobre querer, é sobre sustentar comportamento. A mente aceita sonhar, planejar e até falar sobre crescimento. O que ela resiste é permanecer firme quando ninguém está aplaudindo e quando o resultado ainda não apareceu. Repare como isso se manifesta no dia a dia. No início, existe energia. A pessoa se anima, consome conteúdo, faz ajustes, sente que agora vai. Mas passado o impulso inicial, surge um silêncio interno. Nada de errado acontece, mas também nada empolgante. É nesse espaço que a mente começa a sabotar. Ela cria urgências falsas, distrai, muda o foco, inventa novas prioridades. Tudo para evitar a única coisa que realmente gera prosperidade: repetição consciente. Napoleon Hill ensinava que o sucesso não responde à intensidade ocasional, mas à constância mental aplicada. Ele insistia nisso porque via o mesmo padrão se repetir. Pessoas capazes, inteligentes, bem-intencionadas, mas incapazes de sustentar uma direção por tempo suficiente. A mente se cansa antes do resultado porque foi treinada para reagir, não para conduzir. Entenda esse ponto com clareza. Prosperidade não exige genialidade diária. Ela exige obediência diária à decisão tomada. E isso confronta diretamente o ego. Porque obedecer à própria decisão significa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há emoção envolvida. A mente que foi treinada a buscar estímulo confunde disciplina com perda de liberdade. A Bíblia confirma essa lógica quando diz, Tiago 1:8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstância aqui não é falta de caráter, é falta de direção interna firme. A mente dividida até se move, mas não avança. Ela começa de novo, muda de rota e, no fim, se convence de que o problema está fora. Observe como isso afeta diretamente o dinheiro. A pessoa até aprende a ganhar mais, mas não sustenta o padrão de organização. Aprende a vender, mas não mantém rotina. Aprende a investir, mas não segue estratégia. O problema nunca está no conhecimento. Está na mente que não aceita permanecer no mesmo comportamento por tempo suficiente para colher. Napoleon Hill chamava isso de fraqueza de propósito definido. Não é ausência de objetivo, é ausência de compromisso contínuo. O propósito até existe, mas não governa as decisões diárias. E quando o propósito não governa, o hábito antigo governa no lugar. Perceba como a mente cria armadilhas sutis. Ela diz que você está se preparando melhor, quando na verdade está evitando executar. Diz que você precisa de mais clareza, quando na verdade já sabe o que fazer. Diz que você vai começar na semana que vem, quando a única coisa necessária seria repetir hoje o que já funcionou ontem. Jesus foi extremamente direto sobre esse ponto quando disse, Lucas 9:62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso não é rigidez espiritual, é princípio mental. Olhar para trás aqui significa negociar com o antigo padrão. É tentar avançar mantendo o conforto antigo, e isso quebra qualquer construção sólida. Existe um custo invisível em não sustentar decisões. Cada vez que você decide algo e não mantém, você treina sua mente a não levar você a sério.
Aos poucos, a mente passa a tratar suas decisões como sugestões. E uma mente que não obedece não produz prosperidade, produz frustração. Quase ninguém percebe isso porque o efeito é silencioso. Não acontece nada dramático. A vida simplesmente não avança. Os meses passam. As tentativas se acumulam. E a pessoa começa a dizer que já tentou de tudo, quando na verdade nunca sustentou nada tempo suficiente. Napoleon Hill reforçava que a mente precisa ser disciplinada como um músculo, não com violência, mas com repetição firme. Você não discute com o músculo, você usa, e ao usar, ele responde. A mente funciona da mesma forma. Quando você age apesar da resistência, ela aprende. Quando você negocia, ela assume o controle. A Bíblia confirma novamente esse princípio em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. O problema não é a semeadura, é o desfalecer antes da colheita. É abandonar o processo porque a mente exige recompensa imediata. Agora perceba algo importante. A maioria das pessoas acha que constância é força de vontade. Não é. Constância é estrutura mental. É decidir uma vez e parar de reavaliar emocionalmente todos os dias. Quando você decide e executa sem drama, a mente relaxa. Quando você decide e fica reavaliando, a mente entra em conflito. Antes de continuar, escreva agora nos comentários: eu sustento minhas decisões. Quando você escreve isso, sua mente entende que não é mais negociação. Esse gesto parece simples, mas ele cria um marco interno. A maioria assiste, concorda e segue igual. Quem escreve assume posição, e posição muda comportamento. Napoleon Hill dizia que o subconsciente aceita ordens quando elas são claras e repetidas com ação. Escrever é ação, não é opinião, é comando. E quando você comanda, a mente começa a se reorganizar ao redor disso. Observe como pessoas prósperas lidam com esse ponto. Elas não perguntam todos os dias se estão com vontade. Elas não reavaliam o plano a cada desconforto. Elas executam, ajustam depois, mas não abandonam. Isso cria previsibilidade interna. E previsibilidade gera segurança mental, que gera estabilidade financeira. Existe um momento específico em que a prosperidade testa você, não com dificuldade, mas com monotonia, quando nada dá errado, mas também nada empolga. Quem atravessa esse ponto cresce. Quem foge, volta ao ciclo antigo. Esse é o verdadeiro filtro. Napoleon Hill falava que esse é o ponto onde a maioria desiste sem perceber. Não por dor, mas por tédio. A mente viciada em estímulo não suporta a fase silenciosa da construção. Mas é exatamente ali que o resultado está sendo preparado. Agora entenda a consequência humana disso. Se você não aprende a sustentar decisões, você passa a vida inteira começando coisas. E quem só começa, não colhe. Quem colhe é quem permanece. Esse like não é para mim. Ele sinaliza para o algoritmo que esse conteúdo precisa chegar a quem ainda está preso nessa sabotagem silenciosa. O alcance aqui não é vaidade, é direção. Pessoas travadas precisam ouvir isso antes de desistirem mais uma vez. Permaneça atento a esse ponto enquanto escuta. A prosperidade não se aproxima de quem corre atrás dela desesperadamente. Ela se aproxima de quem se torna estável o suficiente para sustentá-la. E essa estabilidade começa exatamente onde a mente para de negociar e passa a obedecer. Existe um momento específico em que a mente revela se ela está preparada para prosperar ou apenas fascinada pela ideia de prosperidade. Esse momento não aparece quando tudo está difícil, nem quando tudo está dando errado.
Ele aparece quando o caminho fica simples demais para servir de desculpa, quando o que precisa ser feito é claro, repetitivo e silencioso. É aí que a mente começa a resistir de verdade. A maioria das pessoas acredita que a resistência vem do medo de perder. Na prática, ela vem do medo de sustentar. Sustentar um novo padrão exige abandonar o antigo papel. E abandonar o papel antigo assusta porque ele já é conhecido, mesmo sendo limitante. A mente se acostuma com a identidade de quem luta, corre atrás, improvisa. Prosperar exige trocar isso pela identidade de quem mantém, organiza e repete. E isso é desconfortável para quem passou anos sobrevivendo. Napoleon Hill explicava que o subconsciente não reage ao desejo, reage ao padrão. Ele dizia que aquilo que você faz de forma consistente se transforma em crença, e crença vira identidade. É por isso que não adianta motivação ocasional. Motivação passa, o padrão fica. Quando o padrão ainda é o da instabilidade, a mente vai resistir a qualquer cenário que exija previsibilidade. Observe como isso se manifesta emocionalmente. A pessoa começa a sentir um incômodo estranho quando tudo está sob controle. Um vazio, uma inquietação. Ela sente vontade de mudar algo, de criar um problema, de bagunçar o que estava funcionando. Não porque gosta de caos, mas porque o caos é familiar. A mente reconhece o caos como território conhecido. A Bíblia descreve esse conflito interno de forma clara em Romanos 7,15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Não é falta de vontade, é conflito de identidade. A pessoa quer prosperar, mas ainda opera com hábitos mentais antigos, e hábito antigo sempre tenta reassumir o controle. Napoleon Hill alertava que a mente precisa ser educada para aceitar novos níveis de responsabilidade. Prosperidade aumenta responsabilidade, aumenta decisão, aumenta impacto. E uma mente que ainda se sente pequena vai tentar sabotar qualquer cenário que exija postura maior. Ela cria atrasos, erros bobos, conflitos desnecessários, tudo para reduzir o nível de exigência. Repare como muitas pessoas dizem que querem ganhar mais, mas não lidam bem com organização. Querem crescer, mas rejeitam rotina. Querem liberdade financeira, mas resistem à disciplina básica. Isso não é contradição. É coerência interna com a identidade antiga. A mente age para manter coerência, mesmo que isso custe resultado. Jesus falou sobre isso de forma direta quando disse, Mateus 25:29, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Isso não é sobre dinheiro literal, é sobre capacidade de sustentar. Quem sustenta, recebe mais. Quem não sustenta, perde até o que começou a construir. A mente é testada na manutenção, não na conquista inicial. Existe um erro comum aqui. Muitas pessoas acham que precisam se sentir prontas para prosperar. Isso nunca acontece. A prontidão vem depois da prática, não antes. Napoleon Hill repetia que a ação consistente cria confiança e não o contrário. Esperar segurança emocional antes de agir é uma armadilha mental que mantém tudo no mesmo lugar. Observe como a resistência se disfarça de prudência. A mente diz que você está sendo cauteloso, quando na verdade está evitando se comprometer. Diz que está analisando melhor, quando já analisou o suficiente. Diz que está esperando o momento certo, quando o único momento necessário é o agora repetido amanhã e depois de amanhã. A Bíblia reforça esse ponto em Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. A mente que espera a condição perfeita não constrói nada.
Prosperidade não responde a condições ideais, responde à ação mantida em condições imperfeitas. Napoleon Hill chamava isso de indecisão crônica. Não a indecisão de quem não sabe, mas a de quem sabe e não sustenta. Essa é mais perigosa, porque ela cria a ilusão de progresso. A pessoa consome conteúdo, faz planos, ajusta detalhes, mas não se compromete com a repetição. E sem repetição, não há colheita. Entenda algo importante: a mente respeita quem mantém a palavra consigo mesmo. Quando você faz o que decidiu, mesmo sem vontade, você constrói autoridade interna. Essa autoridade reduz o ruído mental, diminui a ansiedade, organiza o pensamento. Prosperidade gosta de ambiente organizado. Caos mental repele resultado. Perceba também que resistência não é algo a ser eliminado, é algo a ser atravessado. Ela aparece sempre que você muda de nível. Quem espera que a resistência suma para agir, nunca age. Quem age apesar da resistência, ensina a mente a obedecer. Napoleon Hill insistia que o domínio da mente começa quando você não negocia com ela em momentos críticos. Existe um ponto silencioso onde tudo muda. Não é quando você aprende algo novo, mas quando você decide parar de abandonar o que já funciona. Esse ponto não é glamuroso, não gera história para contar, mas ele redefine completamente o resultado a médio prazo. Agora, observe a consequência prática disso. Quando você sustenta decisões, o dinheiro começa a responder de forma diferente. Não por mágica, mas porque suas ações ficam previsíveis. Previsibilidade gera confiança. Confiança gera oportunidades. O mercado responde à constância, não a impulsos. Napoleon Hill falava que o sucesso é uma ciência exata quando se trata de padrão mental. Faça o mesmo internamente e externamente todos os dias, e o resultado aparece. Varie demais, negocie demais, questione demais, e a mente entra em colapso decisório. Prosperidade não se instala onde tudo muda o tempo todo. Existe uma minoria que entende isso cedo. Essa minoria parece sortuda para quem olha de fora. Na verdade, ela só parou de discutir consigo mesma. Ela decide, executa, ajusta sem drama e segue. Não há espetáculo interno, há direção. Agora que você enxerga esse mecanismo, a pergunta muda. Não é mais por que ainda não prosperei. A pergunta passa a ser: onde eu ainda cedo quando deveria sustentar? Esse ponto costuma ser simples de identificar e difícil de atravessar. Mas é exatamente ali que a mente começa a mudar de posição. Permaneça com isso em mente enquanto escuta. Prosperidade não se aproxima de quem quer muito. Ela se aproxima de quem se torna estável o suficiente para não fugir quando ela exige postura contínua. Entenda de uma vez por todas que a prosperidade testa quem você é antes de recompensar o que você faz. Existe um erro silencioso que impede a maioria de avançar, mesmo depois de entender tudo o que foi dito até aqui. A pessoa acha que prosperidade é algo que chega quando ela melhora. Na prática, prosperidade chega quando a identidade antiga perde o direito de mandar. Enquanto a mente ainda se vê como alguém que reage, improvisa e depende do humor do dia, ela vai resistir a qualquer cenário que exija comando interno. Napoleon Hill ensinava que toda mudança externa duradoura começa com uma decisão interna que não volta atrás. Ele insistia nisso porque sabia que a mente humana tenta renegociar decisões sempre que sente desconforto. E prosperidade, por definição, tira você do lugar conhecido. Ela exige constância, responsabilidade e repetição correta. Não existe crescimento sustentável sem isso. Observe como muitas pessoas confundem liberdade com ausência de estrutura. Elas dizem que querem prosperar, mas rejeitam rotina.
Querem ganhar mais, mas não aceitam processos. Querem autonomia, mas não sustentam compromissos. A mente cria uma narrativa bonita para justificar a própria instabilidade. E enquanto essa narrativa manda, o resultado não vem. A Bíblia é direta quando afirma, Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Pensamentos estabelecidos não são pensamentos bonitos, são pensamentos firmes, pensamentos que não mudam toda vez que a emoção muda. Prosperidade exige mente estabelecida, não mente empolgada. Napoleon Hill falava que o subconsciente trabalha melhor quando recebe ordens claras e consistentes. Ele não responde a desejo confuso nem a decisão fraca. Ele responde a padrão. Quando você decide algo e sustenta, o subconsciente começa a alinhar comportamento, atenção e oportunidade. Quando você decide e abandona, ele aprende que nada é definitivo. Repare como isso se reflete na vida financeira. Pessoas instáveis até têm bons meses, boas ideias, bons começos, mas não constroem continuidade. E dinheiro responde à continuidade. O mercado confia em quem é previsível. Clientes confiam em quem mantém padrão. Oportunidades surgem para quem não muda de postura a cada semana. Jesus foi extremamente claro sobre esse ponto quando disse, Mateus 7:24, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Praticar aqui não é intensidade, é repetição, é fazer o mesmo princípio, funcionar todos os dias, não só quando dá vontade. Napoleon Hill reforçava que a diferença entre quem prospera e quem fica tentando está na capacidade de sustentar a mesma decisão por tempo suficiente. Não é carisma, não é sorte, é permanência. A mente que permanece cria raiz. A mente que muda o tempo todo vive superficialmente. Existe um ponto importante que quase ninguém aceita. Prosperidade não negocia com vitimismo interno. Enquanto a pessoa ainda se explica demais, se justifica demais e se perdoa por abandonar decisões, ela não constrói nada sólido. Isso não é dureza, é maturidade. Ninguém cresce enquanto trata a decisão como sugestão. A Bíblia confirma novamente esse princípio em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Fidelidade aqui não é moral, é mental. É sustentar o que foi combinado consigo mesmo. Quem não sustenta o pouco, não sustenta o muito. A mente não muda de comportamento só porque o cenário ficou maior. Napoleon Hill chamava isso de caráter mental. Não no sentido moralista, mas no sentido de estrutura interna. Uma mente estruturada não entra em conflito toda vez que algo exige repetição. Ela executa, ajusta quando necessário, mas não abandona. E isso cria um ambiente interno onde a prosperidade consegue se instalar. Perceba algo essencial. Prosperidade não exige perfeição, exige continuidade. Você vai errar, ajustar, corrigir, mas não pode abandonar. Abandonar quebra a confiança interna. E quando a mente perde confiança em você, ela assume o controle com medo, ansiedade e procrastinação. Existe uma minoria que entende isso e parece avançar enquanto os outros ficam rodando. Essa minoria não é especial. Ela só decidiu parar de discutir com a própria mente. Ela decide e age. Age e repete. Repete até virar identidade. E identidade sustentada gera resultado sustentado. Napoleon Hill dizia que quando a decisão vira identidade, o esforço diminui. A mente para de resistir porque já aceitou o novo padrão como normal. É aí que prosperar deixa de ser pesado e passa a ser consequência. Mas esse ponto só chega para quem atravessa a fase de resistência sem fugir.
Agora, observe a consequência final disso tudo. Quando você sustenta decisões, sua mente se organiza. Quando sua mente se organiza, suas ações ficam claras. Quando suas ações ficam claras, o dinheiro começa a responder. Não por mágica, por coerência. Prosperidade é coerência aplicada ao longo do tempo. Você não precisa de mais técnica, precisa de mais firmeza interna. Precisa parar de abandonar o que já sabe que funciona. Precisa parar de negociar com a resistência toda vez que ela aparece. Esse é o ponto que separa quem cresce de quem consome conteúdo eternamente. Napoleon Hill deixou isso claro ao afirmar que o sucesso não tolera indecisão prolongada. Ele pode até esperar preparo, mas não convive com hesitação constante. A mente que hesita perde timing, perde foco e perde oportunidade. Agora que tudo isso está claro, existe apenas uma decisão real diante de você. Continuar tratando sua mente como algo que manda em você ou assumir o comando de vez. Essa decisão não é emocional, é estrutural. E ela se prova no dia seguinte, e no outro, e no outro. Se você quer continuar treinando sua mente nesse nível de clareza, disciplina e comando interno, esse canal é o seu lugar. Aqui não existe motivação vazia, existe direção mental aplicada. E é exatamente isso que constrói prosperidade que não vai embora quando o entusiasmo passa.